Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Setcast, o podcast do SES. Aqui ao meu lado está o Jonathan Bourdion. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o Anderson Silva e hoje nós vamos conversar com o Giovanni Giuliotti. O Giovanni é o nosso professor de inglês aqui do Centro Educacional 7 de Setembro. E o nosso faz tudo também, né, Giovanni? O Giovanni tem muitas histórias para contar. E é por isso que ele está aqui hoje. Ele não está aqui hoje só porque ele é um professor nosso. Ele está aqui hoje porque ele tem uma história de vida muito legal. Ele já fez bastante coisa. E eu acho que ele tem muito a acrescentar na vida de vocês. E é uma honra ter o Giovanni aqui na nossa mesa hoje. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou um pouquinho nervoso. Porque por mais que possa parecer algo... não muito importante para uns, para mim é muito importante. Mesmo que alguém possa olhar e falar, é só mais uma conversa normal, para mim é algo muito importante porque vai ter gente assistindo. Pode não ser agora que bata 100 milhões de visualizações, mas um dia alguém vai olhar esse vídeo e vai falar, olha esse cara aí. Então para mim é importante, então agradeço o convite. Nós que agradecemos. E muitos alunos também vão aprender muito, né, com essa troca aqui que a gente vai bater um papo. E, bom, pode começar já falando um pouquinho da sua história, né, a sua história acadêmica. Quem que é o Giovanni? Quem é o Giovanni? Nossa, essa pergunta... Essa foi mais capciosa. Essa pergunta é bem complicada porque tem uma frase que sempre eu tenho comigo, que é assim, quem sou eu para dizer quem eu sou? Então eu sou só mais uma pessoa, eu sou só mais um no meio de uma multidão. E por mais que eu tenha muita história para contar, eu tenho muita coisa para ajudar outras pessoas que possam ter sentido o que eu já senti, eu acho que eu também aprendi muito com quem já sentiu o que eu senti. Então, para começar assim falando, eu sou um cara que tem 2 faculdades, que já foi muito perdido mesmo, não sabia... Em todas as áreas da vida, não sabia nada, só ia seguindo. Só ia deixando a vida passar e não sabia o que fazer. E acho que por isso que então eu tenho 2 faculdades. Já trabalhei em muito lugar mesmo. E já pensei em desistir de muita coisa também. Já desisti, mas hoje em dia eu acho que eu tô na minha melhor fase. Talvez, talvez porque eu saiba o que eu queira realmente pro meu futuro agora, em si. Então atualmente você se encontrou ali, tá? Isso, agora eu sei o caminho que eu tô seguindo, eu sei o que realmente eu tenho que fazer e para onde eu tenho que ir. E para complementar tudo isso, hoje em dia uma outra frase que realmente faz muito sentido para mim, que antes eu falava que fazia sentido, mas eu não entendi ela realmente e hoje ela faz mais sentido, lembre-se de quem você é. Que eu já conversei várias vezes, né, sobre isso. Tá escrito aqui, ó. E foi o Giovanni que me disse essa frase um dia. E eu achei legal tatuar. Porque eu sempre fui um cara muito raivoso, assim, de querer conquistar as coisas na raiva. Mas ao mesmo tempo eu nunca quis esquecer quem eu sou. E quando você me disse essa frase, por mais bravo que você tenha ficado por eu ter tatuado a frase que você falou que um dia tatuaria, ela me ajuda muito. Porque quando eu olho pra ela, parece que os meus pés voltam a tocar o chão de novo. Porque, né, lembre-se quem você é. Eu não quero esquecer quem eu sou e foi você que me disse essa frase. E vocês sabem que essa frase é do Rei Leão, né? Sim. Então, por mais que tenha ficado evidente... mas ele me mostrou. Não, por mais que tenha ficado evidente no Rei Leão, ela também é do filme Spirit, O Corcel Indomável. Verdade. Tem um momento que ele tá... Outra animação que é muito boa. Tem um momento que ele tá preso dentro de um trem e ele tá olhando pra fora, imaginando como seria ser livre. E aí acho que é o Robbie Williams que canta uma música, ele começa a cantar. E tem uma hora que ele fala, remember who you are. Tipo, lembre-se de quem você é. Tipo, que um dia ele seria um cavalo livre. Não lembrava. Legal. E são 2 desenhos sensacionais que mostram superação, que mostram tudo isso, né? De você encontrar o seu caminho. E quando você falou, já lembrei na hora do Mufasa ali no céu, tá ligado? Aquela música triste, já chorando. Ele fala pro Simba ali na hora. E eu achei. E é muito boa essa frase, porque realmente é isso. Você tem que lembrar de quem você é, você tem a sua essência ali. Porque
assim, todo mundo, acho que se não passou ainda, vai passar por um momento que vai se sentir perdido. Porque tem essa também. Às vezes você tem esse sentimento que eu estou perdido. Mas quando você, às vezes, olha para dentro de você, você não tá perdido. Você tá fazendo alguma coisa ali, você tá caminhando, tá indo para um lugar. Só que às vezes também pode ser ansiedade, você ainda não chegou, né? Mas sim, e isso você também tá. é porque assim, essa frase, ela me mostra que você é baseado em experiências. Então a gente é baseado, quem a gente é hoje foi tudo que a gente já viveu, toda a experiência que a gente já teve. E por mais que a gente já tenha vivido muito, a gente ainda vai viver coisas novas. Então quando você estiver vivendo essas novas experiências, você tem que olhar para trás e lembrar de tudo que você já passou. Sim. E se vale a pena você continuar por esse caminho que você está fazendo. E com certeza isso foi o que eu mais pensei na minha vida. Então a minha primeira faculdade foi biologia. Uhum. E eu só comecei a fazer porque falaram, você precisa fazer. Então, falei, tá bom, vou fazer. E comecei a fazer, já tava no meio, falei, nunca vou parar isso, vou terminar, já que eu comecei. Então, eu nunca pensei, vou parar aqui. Mas você gostava ou não? Você fazia o mínimo Não, eu ali gostava porque era interessante, biologia é muito interessante, mas não era algo que eu olhava e falava, nossa, eu quero um dia fazer o que todas as pessoas fazem, pesquisa ou Foi trabalhar em quantos campo. semestres de biologia? São 4 quantos? anos. 4 anos, né? Mas anos. durante todos os 4 anos, você... Como que era, assim, o sentimento quando que você percebeu, não é isso que eu quero, mas vou até o fim? Foi quando? Logo no começo da faculdade ou no meio? Você lembra mais ou menos? Eu já tinha começado em dúvida, falando, eu vou fazer porque eu gosto de biologia, é isso. Mas eu não fez lá o sabia, o vestibular. Giovanni, ele sabe muito bem fazer isso, então ele vai escolher isso como faculdade. Não, eu só fui. Porque eu acho que eu nunca parei para pensar qual é o meu propósito, eu nunca parei para pensar o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que chegar, qual a minha missão. Eu só ia fazendo, tem que fazer alguma coisa? Então vai isso aqui, vai isso aqui. Esse é o Giovanni de antes. Mas com o tempo eu percebi que esse é um dos piores sentimentos, você ter uma indiferença com o caminho que você está seguindo. Tipo, empurrar com a barriga, né? Só deixar levar. Sim. Deixa que as coisas ao meu redor que vão resolver por mim os meus problemas. E com o tempo que eu fui percebendo isso, que eu não posso agir como se nada estivesse acontecendo e que não fosse nada, sabe? E então eu sofri muito durante a minha vida porque eu pensava desse jeito, então eu pensava com indiferença. E aí vem outras coisas, né? Depressão, essas coisas que você já se isola e não quer mais pensar em nada, essas coisas ruins mesmo. E eu acho que tudo começou desse motivo, de eu não ter algum propósito fixo, de falar, é isso que eu quero fazer. E por isso que eu digo que hoje eu tô bem melhor, porque hoje eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o porquê que eu tô fazendo. A gente tem que tomar as rédeas ali, né? Porque também se você só vai deixando levar, né? Vai empurrando com a barriga, pra ser sincero, você também não pode reclamar, né? Porque você não tá fazendo ali alguma coisa, você não tá fazendo a sua parte. Então, se você toma as rédeas, mesmo que algo não dê certo, você escolheu fazer aquilo, você tá se doando. Aí você consegue refletir, ver o que deu errado, o que deu certo. Agora, se você vai só fazendo por fazer, a chance de dar errado é muito grande. Então, você tá escolhendo no caso ali, caminho, o que ele falou, né, é o sentimento de indiferença. Então, por exemplo, eu tanto faz. Eu acho que isso né, igual você falou, deve ser o pior sentimento para a pessoa sentir. Eu acho que é difícil sentir isso. Mas deve ser horrível você sentir que tanto faz. Você vai tomar esse refrigerante? Posso tomar, pode ser bom, posso tomar, pode ser ruim, ou tanto faz. Sabe? Então, assim, o tanto faz, ele é muito... Não é um sentimento, né? É como se fosse a ausência do sentimento, o tanto faz. Você está se abstendo ali, Isso, né, de tomar exatamente. uma decisão. É como se fosse a ausência do sentimento. É que eu penso assim, até pra coisa assim, vamos supor, tem 2 sabores de pizza ali, você não quer escolher nenhum. Você fala, tanto faz, e você come qualquer um dos dois e acha ruim. Você não pode reclamar. Você não quis escolher um sabor, entendeu? Sim. Então, aí você vai ter que encarar as consequências, e é isso. Mas... E falando sobre isso, para quem não sabe, eu escrevi um livro, e aí tem uma parte do livro, uma das minhas partes preferidas, que é um grupo de pessoas, eles estão todos conversando, e tem um deles que está contando a história dele. E é uma história meio triste, e aí uma das pessoas pergunta para ele, mas o que você está sentindo? Aí ele fala, não sei, é indiferença, talvez. E aí o principal começa a pensar com ele mesmo. Ele fala, na minha opinião, esse é um dos piores sentimentos que você pode ter. Até pior que o ódio. Porque o sentimento ele é o contrário de amor. E aí ele até fala, e quem no mundo inteiro consegue viver sem amor? E eu acho que é isso. Porque a indiferença, ela
o único que não é um sentimento. Os outros são todos sentimentos. E o amor, ele meio que engloba todos os outros sentimentos. Então, alegria, raiva. Amor não é um sentimento isolado. Ele é Sim. simplesmente todos os outros sentimentos, menos a indiferença. Então, eu acho que por isso que a indiferença ela é tão perigosa. E durante a grande parte da minha vida, eu fui indiferente com muita coisa. Então, no momento que eu percebi isso, e que eu consegui mudar isso, que eu realmente comecei a me sentir mais feliz e mais realizado com as coisas que eu fui completando. Então, eu terminei a faculdade de biologia, e quando eu terminei, eu falei, tá, deixa eu arranjar um emprego na área. E lá vou eu procurar um emprego na área, consegui um emprego num laboratório, ganhava muito bem, cuidando de ratos no laboratório, sabe, biotério, fazendo experimentos, e eu cuidava daquele lugar. E foi por causa desse dinheiro que eu fui juntando que eu consegui realizar um dos meus maiores sonhos, que era trabalhar na Disney. Legal. Então aí eu fui juntando esse dinheiro e eu falei, eu vou conseguir trabalhar lá. E aí eu vi como era todo o processo, e é um processo longo, você passa por várias entrevistas e palestras e tudo, até a hora que eles falam, você foi aceito. Você tem que fazer entrevista em consulado, tem que pegar visto, tem que pegar muita coisa e passar por muitas fases. E eu fui conseguindo passar. Então, porque eu não agi com diferença, eu sabia onde eu queria chegar e eu comecei a atuar em cima disso e principalmente eu coloquei amor nas coisas que eu fazia. Não, mas ó, e o legal é que, por exemplo, você estava fazendo ali a biologia, mas você já sentia que você não queria ir caminhar para essa área. Mas foi graças a ela que aí você fez esse estágio, né, no laboratório, né? Você fez no laboratório e conseguiu ir para o seu objetivo. Então você traçou um objetivo e utilizou do caminho que você percorreu, mesmo que ele não fosse ali o ideal, sabe? Sim, mesmo que eu Então, tivesse legal. pensado, não serviu pra nada, ou Sim. isso daqui que eu fiz tudo foi perda de tempo. Eu acho que não foi perda de tempo. No momento Não parecia foi. ter sido. Eu fui pra Disney, trabalhei, parecia ter sido enquanto eu tava trabalhando lá. Mas hoje eu paro e olho pra trás e falo, eu não teria conseguido ir pra Disney se eu não tivesse juntado o dinheiro que eu consegui por ser um biólogo. Então isso valeu tudo a pena. E sem contar que foi a melhor experiência da minha vida. Tá vendo? Isso é muito bom. Sim. Então, como brasileiro, você foi convidado. Como que funcionou isso? Como você ficou sabendo disso? Porque acho que eu só conheci você que falou, eu trabalhei na Disney, sabe? Então, como que funciona isso? A Disney, ela contrata pessoas do mundo inteiro. Como que é isso? Como você ficou sabendo disso? Quem pode participar disso? Você participou porque você tinha faculdade ou não precisa ter a faculdade? Você participou porque você sabia falar inglês ou não precisa saber falar inglês? Como que é isso? Como funciona? É interessante você perguntar isso porque foi exatamente por esse motivo que eu fiz a minha segunda graduação. Porque você precisa, para essa primeira fase, você precisa estar matriculado em uma faculdade. Então eu falei, então deixa eu entrar na faculdade. Foi o primeiro passo, deixa eu entrar. Mas antes disso, eu tinha Qual ido... era a segunda graduação? A segunda que eu fiz foi tradução e interpretação. Porque na época, além de trabalhar no laboratório, eu trabalhava também com um professor traduzindo artigo científico de uma revista científica. Então, eu tinha 2 empregos e foi por isso também que eu consegui juntando dinheiro. E eu só consegui esse emprego porque eu sabia o inglês e também porque eu era formado na área da saúde. Quase um Július aí. Na época era complicado, mas ainda queria fazer academia, né? Achava que ia conseguir. Mas, então, esse processo da Disney, como foi? Eu tinha ido com a minha família pra lá, pela primeira vez, com 23 anos, foi a primeira vez que eu peguei um avião. E aí eu falei, eu conheci lá o lugar e eu falei, é tudo muito mágico, é tudo muito lindo. E eu lembro até hoje, inclusive eu acho que esse foi por esse motivo que eu consegui passar por todas as fases. Foi um dia que eu tava muito calor, a gente tava esperando começar um show e tinha uma menininha do meu lado. Tinha uma família inteira, só que a menininha sentou bem do meu lado e ela tava com aqueles ventiladores portáteis, fazendo assim, não, né, com calor. E eu tava, eu tava suando muito, fazendo assim, e falando, né, nossa, tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente, tá muito quente. E eu percebi que, a menininha virou assim pra mim, o ar-condicionado dela, o ventilador dela. Caramba. E aí eu fiquei lá, assim, né, e o negócio batendo lá. E eu fiquei, pensando, nossa, que da hora, né, essa menininha. Eu fui lá, comprei uma pipoca pra ela. Aí quando eu entreguei, a mãe ficou, e ela tava com uma irmãzinha, então eu comprei 2 pipocas. Aí a mãe ficou, que isso? O que você tá fazendo? Na Disney, isso? Na Disney, isso. E ela ficou, que isso que você tá fazendo, né? Por que você tá fazendo isso e tal? Eu falei, porque ela me ajudou com o ventilador, eu tava com muito calor. E aí, eu vi o olhar da menina e o sorriso dela e eu falei, eu tenho que vir pra cá. É pra isso que eu existo na face da Terra, pra fazer essas crianças felizes, no lugar mais feliz do mundo. E foi essas palavras que eu usei em todas as entrevistas que eu fiz, todas as fases. E, eu percebia que eles falavam,
Você contava essa história. Eu contava essa também. história assim, igual eu contei Legal. pra vocês, em inglês, porque as entrevistas são em inglês, e aí no final eu falava que eu queria fazer as crianças felizes no lugar mais feliz do mundo. E aí, esse é um dos motivos que imagino eu que foi por isso que eu consegui passar Muito pelas legal. fases. Qual o jargão que eles usam lá? Você falou o lugar mais feliz do mundo, só que, por exemplo, o Hopi Hari fala que ele é o país mais divertido do mundo. É que na verdade eu traduzi assim, mas eu falei Sim. que é o lugar mais mágico do Mas mundo. tem algum jargão lá que eles ficam falando? Igual no Hopi Hari, eles ficam falando o tempo inteiro. Hopi Hari, o país mais divertido do mundo. Não tem. Não tem um específico igual o Hopi Hari, O né? Beto Carreiro fica... O- Beto Carreiro? não, da Disney não tem. Mas eles sempre falam, quando você termina de atender uma pessoa, você pode falar pra ela, né? Have a wonderful day ou have a magical day. Esse have a magical day é o que a maioria fala, have a magical day. Tipo, tem um Legal. dia mágico. Legal. Mas não tem nenhum específico que fica no rádio tocando igual do Hopi Hari, não tem. Então, legal. Então, aí quando eu voltei, aí eu falei... inclusive, quando eu tava lá, eu via pessoas usando um uniforme e uma bandeira do Brasil, tipo, ajudando as pessoas. Eu fiquei tipo, só me perguntando, como isso funciona? Então você não tinha ideia que existia algum programa, alguma coisa Não. do tipo. Aí quando eu voltei que eu fui pesquisar, né? Como fazer pra ir lá. Aí eu descobri que são 3 tipos de programas, tem que passar primeiro por um, depois outro e no terceiro. São várias fases de E aí você entrevista e tudo mais. necessariamente tem que fazer tradução e intérprete, ou pode ser qualquer outra faculdade. Não, você tem que estar em alguma faculdade para essa primeira fase. Qualquer um. Poderia Qualquer ser um. biologia, no caso. Poderia ter Sim. sido biologia. E aí você tem que ter o inglês fluente. Isso, eles pedem inglês Mas aí, fluente. no caso, assim, eles pedem você estar matriculado numa faculdade, porque é um programa de estágio lá, ou não? Esse primeiro seria uma fase de 3 meses, que seria como se fosse um estágio, ele valeria como estágio, mas não é necessariamente um estágio. Você pode simplesmente usar como uma experiência mesmo de Entendi. trabalho, que foi o que eu usei, né? E aí, é igual você falou Você tinha falado do... Como foi que você falou agora, antes dele falar? Do quê? Nossa, esqueci. Sobre a Disney mesmo, que você falou... Você fez Dos uma jargões, pergunta. das musiquinhas? Não, depois disso... Não, isso foi muito antes. Se precisava ter a faculdade, poderia ser específico, biologia. Isso, isso. específico, exatamente. Essa primeira fase, esse primeiro não precisa ser. Mas a segunda fase você precisa ter específico. Então tem que ser alguma coisa de comunicação, rádio, TV, essa coisa mais Disney mesmo. A segunda fase, você ficou lá por 3 meses. Isso, esse é o primeiro passo se você quiser fazer os outros Entendi. programas. Tem um Mas programa... por exemplo, vamos supor, eu fui lá, tô fazendo biologia. Aí eu quero muito ir pra Disney. Então eu conseguiria participar só da primeira fase. Ir trabalhar. Não, você Isso, conseguiria trabalhar. fazer o primeiro programa, que são 3. Entendi. Não é fase, são Entendi, 3 programas, entendi. entendeu? Aí o primeiro você conseguiria. Aí pro segundo e Aí pro eu só terceiro... trabalharia 3 meses, teria que voltar pra cá. Mas aí tendo o curso específico, você consegue ir para um outro programa. Isso, aí depois você volta pra cá, quando terminou, aí você pode se inscrever no próximo programa. Entendi. Aí pra esse próximo programa eles dão prioridade pra quem é dessas áreas específicas. Não que você não vá conseguir porque você fez biologia, você pode conseguir ir pro Sim, segundo programa. mas são 3 programas e para você fazer o 2, você tem que fazer o primeiro. Pra você fazer o 2, Sim. precisa ter feito o primeiro, pra fazer o 3, tá, tem que tem ter os feito pré-requisitos. E não Sim. necessariamente você fez o primeiro, você vai ser aprovado no segundo. Isso. Se você fez Aí o você primeiro, vai pra parabéns, uma- conseguiu, aí pode ser que você pode tentar o segundo e não conseguir. Entendi. Aí você tenta ano São que vem, 3 aí fases, vai- é isso? Isso, São são 3 três? programas, 3 Programas. programas. Aí o terceiro programa você pode fazer quantas vezes você quiser. Então você fez já uma vez, você pode O voltar e segundo fazer programa de são novo. 6 meses. São terceiro- 3 também. E terceiro aí é um o ano, terceiro 3 é um meses. ano. Então são 3 meses e depois fica um ano. E aí você Entendi. pode ficar renovando. Esse Eles um não ano, te... Ah, tá. Tipo, você ficou 1 ano lá. Aí acabou. Você não precisa fazer de novo a entrevista. Você pode não, continuar você nos precisa Estados fazer Unidos. de novo. Então só você que volta pro Brasil. Você volta pro Brasil, Entendi. faz de novo, aplica de novo. Entendi. Só que você já vai ter uma preferência, porque eles já viram eles já te É, conhecem. você né? já vai Faz ter um experiência já. É um no processo trabalho. mais simples, no caso. ano. Seria Mas não menos tem complicado. como você ficar lá direto, Seria um assim. visto de trabalho, então. Isso. Visto de Mas trabalho. aí tem um período de tempo. Então, por exemplo, essa é uma regra para brasileiros, então isso que eu falei brasileiro. Mas eles contratam gente de diversos países e tem gente que não é isso. Tem gente que o primeiro já consegue ficar 1 ano, mas para brasileiro tem essa regra de 3 meses. Entendi. Isso daí é coisa de lei mesmo, lei dos Estados Unidos com a lei do Brasil. E eu acho muito louco isso, Legal. né? Porque assim, a galera vive falando da importância do inglês. Ah, faz inglês. Ah, faz inglês. Mas é a mesma coisa de você falar assim, estuda a fórmula de Bhaskara. Estuda a fórmula de Bhaskara. Meu, pra que eu vou aprender a falar inglês? Eu descobri a necessidade do inglês, Anderson, eu descobri a necessidade do inglês quando eu fui viajar pra Europa.
que foi muito difícil eu me comunicar lá. Né? Por mais que seja espanhol, italiano, você consiga entender uma coisa ou outra, se você tem o inglês, você curte meio caminho muito andado. mais. Não, você curte muito mais a viagem. Tipo, fica tudo muito mais legal. Você consegue se comunicar com todo mundo, Sim. sabe? Então, a viagem fica mais legal. Não tô nem falando de serviço aqui. Tô falando de passear mesmo, de passear. Só que agora você acabou de falar, por exemplo, de uma puta de uma oportunidade que os brasileiros têm pra ir pra fora, que pouquíssima gente sabe que isso existe no Brasil. Eu nunca tinha escutado falar, escutei você falando. Eu também não conhecia. Né? Pouquíssima gente conhece, então assim, por mais que tenham vários processos, é pouquíssima gente que participa desses processos, então a chance de você conseguir passar também é uma chance alta, né? E nas próprias escolas de inglês a galera não fala isso. É mesmo. Um monte de gente Não, faz porque- inglês e não sabe que isso existe. Aí fala, eu preciso saber inglês, porque... E é legal eu consegui também, emprego. porque vira Meu, uma motivação pra você também fazer o inglês, né? Claro. Porque é o que você Olha aí, falou. você trabalhar na Disney, Às vezes bicho. você vai lá, faz o inglês por fazer. E sabe, não sai do verbo to exatamente, be. exatamente. Agora não, você vai lá e fala, não, vou fazer inglês porque eu quero isso. E você Fica vai uma coisa muito vaga, do tipo, eu preciso saber inglês porque lá na frente eu vou ter melhores oportunidades. Quais oportunidades? E sabendo- Pra onde você tá indo? Pra onde você tá apontando? Sabendo a oportunidade também tem o que você vai focar. De repente, vou focar aqui bastante na conversação. Sim, claro. Então, aí vou focar muito na conversação e depois vou aprimorar a escrita, um exemplo, Sim, entendeu? porque você vai saber o caminho, né? Porque aí você Deve já seguir pra sabe ali, chegar ó, lá. tô mirando ali, então eu preciso muito mais da conversação, primeiro ali, né? Exatamente. Vou focar Então, são essas coisinhas assim que vai se perdendo no meio do caminho e são coisas essenciais, né? É o que a gente tenta trazer pro SES, trazer pra nova classe, é mostrar esse tipo de caminho pro aluno. E foi pra isso que esse podcast foi criado. Pra mostrar, olha aí, uma coisa super simples que pode alavancar o seu currículo, mudar a sua vida da água pro vinho, porque você vai estar num país de primeiro mundo, você vai estar convivendo com pessoas que nasceram Fazendo contatos, num Não, só da país de primeiro experiência, mundo. cara, só a experiência Sabe? É uma já super experiência. vale muito. É uma super experiência. Né? Você volta pro Brasil com outra cabeça, com outras perspectivas, com outros objetivos, com outras metas. Então, assim, falta muito, né? A galera erra muito nisso daí. Eu espero que você que esteja escutando espalhe essa notícia, porque as pessoas precisam saber disso, precisam saber que esse tipo de coisa existe. Né? A gente vê um monte de brasileiro tentando entrar de forma ilegal nos Estados Unidos, sabe? Às vezes o cara tem uma oportunidade dessa, o cara tem o inglês, aí ele foi lá, tentou tirar o visto, ficou chateado, não conseguiu. Meu, não faz isso, não faz essa borrada, não tenta entrar no país do cara Sim, de tem forma outras ilegal. chances. Você vai queimar todas as suas fichas se você fizer isso. Existem outras oportunidades, existem outras formas de você entrar de maneira legal, E de outra, trabalhar além- de uma forma honesta. Sim, além de você entrar nos Estados Unidos, você tá trabalhando na Disney, cara. Então, Você vai trabalhar com Mickey, sabe? exatamente. Que é isso? Você ganhava uns ingressos lá? Sim, Ganha ingresso? sim. Eu ganhava ingresso para as outras pessoas Olha e isso. eu podia entrar quando eu quisesse, em qualquer parque. Além de trabalhar na Disney, ainda tinha ingresso pra família. Sim. Caraca. E aí, por exemplo, Hoje eu você tem trabalhava- desconto ainda, não? Hoje já não. Não tem mais hoje. Não. Mas na época que eu fiz, mesmo depois que eu ter voltado, eu ainda tinha os ingressos. Eu poderia usar mesmo. Mas se depois. você for tentar ir pra lá hoje, você já começa no terceiro programa, né? Eu começaria no segundo. Não, que aí no o segundo seria esse que usaria mesmo a camiseta Ah, tá. verde e a bandeira do Brasil, que daí Entendi. já é um outro programa, né? Então a gente vai Mas organizar. tem amigo seu lá? Hoje, trabalhando lá? Hoje, brasileiro, não. Mas os americanos ainda estão lá. E eles conseguem ingresso? Eles conseguem ingresso. Não, mas a gente vai organizar certinho. Durante as suas férias, você vai preencher um formulário da Disney. Tal do brasileiro é complicado, né? Mas eu acho que essa foi a parte mais legal de toda a experiência, foi eu ter conhecido gente diferente. Então Uhum. agora eu tenho amigo que é da Itália, de Londres, do Japão, eu tenho amigo de todo lugar do Brasil, ou do mundo. E eu acho que isso é mais legal. Então, às vezes eu paro e penso assim, nossa, eu queria tanto saber tal coisa, eu vou lá e perguntar, como que funciona aí pra você, né, Legal. na sua cultura? O que você faz se acontece isso? Coisas desse tipo. Por que a Disney faz isso, você sabe? Por que eles contratam gente do mundo inteiro pra trabalhar lá? É exatamente essa parte da cultura. Então eles querem que a tá. pessoa sinta como é a cultura de outras pessoas. Entendeu? E também Ou, porque... por exemplo, sei lá, um japonês vai pra lá... E aí É ele vai uma se sentir cultura- muito feliz se um japonês atender ele, entendeu? Sim. Isso também é um ponto.
por exemplo, muito O cara se brasileiro sente vai mais pra lá. acolhido, né? porque Isso. lá recebe o pessoal de todo Sim. canto, né? Legal. É uma empresa... É uma Fora visão de muito série. boa, né? Entendi. Sim. E uma coisa que me ajudou muito enquanto eu estava fazendo todo esse processo, porque demora mais ou menos 1 ano, de várias entrevistas, palestras, muita coisa. Um ano de processo pra você ficar 3 meses lá. Isso. Mas aí esses 3 meses é o que vai ficar para sempre. Então agora É. já faz, essa experiência que eu tive faz 5 anos. Se eles digitarem meu nome lá, vai mostrar tudo. Tipo, se eu fiz alguma coisa de errada lá no. E na você ficou Disney, quanto como tempo lá? foi. Eu fiquei bem esses 3 meses. Aí foi de novembro a final de janeiro. Aí você fez só o primeiro programa, então. Isso, foi só o primeiro. Aí esse primeiro é no final do ano. Então você passa o Natal, passa o Ano Novo lá. Legal. E aí E é uma muito época legal, né? Sim. Uma época Porque é muito bem boa. diferente o Natal lá do que o nosso Natal. Lá tem neve, tem várias coisas, então é bem diferente. A documentação. Ah, o Você Mickey tinha fica com visto- a roupa de Natal, tá ligado? O quê? O Mickey? É, já muda aí. A documentação. Ele- Você tinha o visto de turismo. Isso, Certo. mas aí não precisa ter o visto de turista. Porque o que acontece? Você faz todas essas entrevistas, aí vem entrevistadores da Disney lá pra cá, te vê tudo. Aí se você falar, se eles falarem, tá, você pode ir, eles vão te dar um papel como uma carta de convite. E aí Legal. você vai no consulado, você marca no consulado. Os caras vão Sim, te aí, dar eu- o visto. aí você chega lá e aí ele só perguntou assim, pra onde você vai? Eu falei, pra Orlando. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou trabalhar na Disney. Aí ele só olhou mesmo o papel, ele viu a carta que eu tinha entregue, ele Legal. só É carimbou. porque já é como se fosse um processo seletivo, É. né? Então elimina um trabalho do consulado Sim, porque americano. ele já viu que... Legal. Olha aí, né? Mais uma dica aí pra E aí você. esse é um que- outro tipo de visto. Se que eu é- não me engano é o J1. Mas É o aí- K1. K1 é de trabalho. Mas você já sabia inglês antes de você fazer todo esse processo? Já, Como porque foi? na primeira entrevista de todas, a palestra já é tudo em inglês, desde o começo. Então é Uhum. só inglês mesmo. Não tem nada em português. Mas aí você aprimorou o estudo do inglês enquanto estava nesse É, processo? o que eu fiz, é porque eu já sabia o inglês. É o que eu fiz, eu conheci uma americana que estava aqui e ela dava aula no lugar que eu trabalhava. E aí eu falei pra ela, você tem experiência com entrevista em inglês? Ela falou, sim, eu posso te ajudar. E ela me ajudou e me deu dicas. Inclusive, uma dica muito boa que ela me deu pra entrevista. Antes da entrevista, você ir pra um lugar fechado, pode ser... A entrevista vai começar daqui a pouco, você vai no banheiro, se tranca lá no banheiro e faz pose de sucesso. Que ela falou que é body language, o nome disso, que é linguagem corporal. Sim. Então faz tipo, você é o Superman. É meio idiota. Se ela tá fazendo, você vai começar a dar risada, mas é importante porque isso libera hormônio no seu corpo e você se sente mais confiante. E diminui legal. a ansiedade. Então, Ó, aí você ia lá no dica boa. banheiro. Você pode fazia fazer isso. antes do podcast. É. Dica boa, dica boa. Sim, aí você pode fazer, tipo, pose de gente forte, sabe? Essas poses, levantar a cabeça. E ela falou que isso ajudava muito. E aí eu fui lá e fiz isso e realmente ajuda. E aí eu me senti mais confiante. Então, isso, durante todo esse processo, eu acho que esse foi o ponto principal. Eu fingi que eu já tinha passado. Eu olhava e falava, já consegui, velho. Já consegui. É, dar você já tudo vai certo. mais relaxado, né? Sim, e aí eu chegava lá, antes de eu entrar na sala da entrevista, eu ia rapidinho no banheiro, fazia as poses na frente do espelho. Eu vou olhava fazer pra isso minha quando eu cara. for tirar o visto lá. É, então. Quando vai tirar visto, fazer entrevista, só relaxa, que vai dar tudo certo. Só pensar, já deu certo. Já Nossa, vou tem uma realizar coisa que eu esse sonho. tenho medo, é isso, cara. Eu vivo falando pra ele. Do dia da entrevista, pra tirar o visto. Eu tenho medo, não sei porquê, mas eu tenho medo. Porque é um lugar que eu quero muito ir. E eu acho que o medo de ser negado, sabe? Tipo, eu não quero fazer mal pra ninguém, eu só quero passear, entendeu? Conhecer. E aí eu acho que o medo de você ser negado é. Você vê a mas galera falando que é negado e tal. Mas sempre tem uma segunda chance. Sempre tem. Então você pode tentar de novo, mesmo que foi negado, sabe? Então, Ah, eu acho que você tem que tentar ir o mais tranquilo possível, porque aí você consegue conversar, você consegue entender o que a outra pessoa tá falando, né? Porque trazendo para até entrevista de emprego, se você tá tenso ali, você senta ali, às vezes o cara tá perguntando algumas coisas para você, você já tá muito à frente pensando, será que vai dar certo, não sei o quê. Aí você se desliga, sabe? Então, teve até o meu primeiro estágio, né? Eu tinha acabado de entrar na faculdade, no meu curso de ciência da computação, e eu trabalhava de telemarketing. E eu queria muito, né, fazer um estágio ali ligado à minha área, né? Sair ali do telemarketing. Foi muito bom, né? A época que eu trabalhei de telemarketing me ajudou bastante. Mas eu queria muito. Então, o primeiro estágio, eu já fiquei assim, poxa, é agora.
né? Mas aí eu fui pensando ali, né? Pesquisei alguns vídeos ali, algumas coisinhas. Mas aí o que eu fiz foi assim, vou limpar minha mente, vou lá, vou bater um papo, vou conversar. Ele quer conversar comigo, ele quer saber, né? Então, não vou tentar fazer textinho pronto nem nada. Sentei tranquilo. E por incrível que pareça, o entrevistador estava mais nervoso do que eu. E foi uma coisa também que Às me vezes ajudou era a primeira entrevista Não. dele. Você pode pensar isso, né? Não, Ah, talvez também. seja a primeira Não, entrevista mas dele. isso foi legal porque ajudou até eu ficar mais tranquilo ainda. Porque mesmo você tentando fazer exercício de ficar relaxado, não quer dizer que você vai conseguir, tá ligado? Então, eu ainda tava um pouco nervoso. E na hora que eu sentei, era uma mesa de vidro, eu lembro até hoje, eu sentei, e ele lá na outra ponta, e eu falei, beleza. Tinha acabado de sair da faculdade, fui direto, né? Aí a mesa começou a mexer, sabe? Aí a mesa mexendo, eu só falei, o que tá acontecendo? Aí depois ele pegou e falou, ó, a mesa tá mexendo, é você ou sou eu? Aí eu olhei e falei, é você? Nisso que eu falei, cara, parecia que eu fiquei limpo. Eu falei, cara, tô tranquilo, porque ele tá muito mais nervoso do que eu. Aí eu fiquei de boa. E é isso, de repente você faz esse exercício. Pode ser que seja a primeira vez, né? É a primeira entrevista dele. Então, tenta relaxar. Aí eu consegui conversar com ele, tanto é que deu certo. Aí fui contratado, tranquilo. Mas teve algum momento que você ficou muito nervoso, mesmo tem com Quando essa a gente tava tática? falando de primeira vez, como que foi quando você chegou lá? Porque imagina, primeiro emprego, primeiro dia no primeiro emprego é complicado. Aí imagina o primeiro dia no primeiro emprego em um país que não é o seu, não Sim. fala a sua língua. Sim, eu tava só um pouquinho nervoso no sentido, e se eu não conseguir conversar? Mas na primeira oportunidade que eu tive de falar com alguém, eu já relaxei. Então antes de você Mas e essa realmente... primeira oportunidade foi já com o entrevistador ou foi com uma pessoa aleatória? Não, porque, por exemplo, quando você chega lá, aí você vai pro complexo deles, onde você vai ficar, dormir e tal. Aí você já conhece quem vai ficar no quarto com você, que é quarto compartilhado com várias pessoas e tal. Mas aí, antes de você realmente começar a trabalhar, você passa por alguns treinamentos. Então, logo no primeiro treinamento que eu já tive que falar com alguém, eu tava um pouquinho nervoso, mas assim que eu vi que eu consegui desenrolar e a pessoa entendeu normal, Já se acalmou. eu ali, né? já me acalmei. Então, um dos dias mais felizes realmente da minha vida foi no momento em que eu já tinha passado esses treinamentos e a mulher abriu a porta assim pra mim e falou, tá, é isso, vai lá trabalhar. E aí eu Caramba. pisei assim, ela abriu a porta, eu já pisei, eu já vi tipo um monte de gente na loja, uma loucura. Aí eu já, tipo, relaxei e falei, nossa, esse é o meu lugar. Eu já sabia que era ali que eu queria E estar. qual era a sua função principal lá? É porque existem... Quando você tá fazendo aqui a entrevista, tem, se eu não me engano, 10 tipos de trabalho que você pode ter lá dentro. E aí ele pergunta durante a entrevista, ele fala, qual você preferia ser? Não que vá ser o que você prefere, mas ele fala de 1 a 3. Quais seriam as 3 primeiras opções suas? Aí você fala as 3 que você queria ser. Aí eu falei merchan, que é merchandiser, que eles chamam, que é os carinhas da loja vendendo os produtos, mexendo no caixa, com dinheiro. Aí eu falei isso e aí acabou que foi isso mesmo. Legal. Aí eu acabei sendo merchan lá. E aí eles falam, um pouco antes de você ir, eles falam, você foi escolhido para trabalhar em tal lugar e tal lugar. Aí foi no Magic Kingdom mesmo, que é o do Castelo da Cinderela, na parte do Frontierland, que é a parte mais velho oeste. E aí tudo na Disney é feito para você achar que tá num filme. Então a gente tinha que vestir roupa de Velho Oeste. Que da hora. E se você conseguisse fazer algum sotaque de Velho Oeste, ia ser melhor pra você, sabe? Porque sempre tem gente te observando lá. Então, se eles veem que você tá fazendo uma coisa legal, eles te dão o que eles chamam de grape soda, que é aquele, igual do filme Up, o menininho que fica querendo um monte de negócio. Aí um grape soda, que é aquela tampinha. Aí você ganha um daquilo e a pessoa deixa um elogio pra você. Aí eu lembro que no final eu fiquei com 22 grape sodas. Caraca. Uau. No final do programa, que aí eu sempre fazia, mas eu fazia automático, sabe? Eu tava muito feliz com o lugar e eu fazia lá alguma interação com a criança diferente, eu falava howdy com um sotaque diferente, aí eles viam, aí eles já anotavam lá. Só que eles não falavam nada pra você. Às vezes eles falavam, nossa, que legal. Às vezes não falavam nada, aí você entrava lá no site e eles avisavam, ó, você tem um grape soda, você clicava, você via quem era a pessoa. E isso é legal também se você for como turista. Você tá lá na Disney, você pode deixar um grape soda pras pessoas, não é só quem trabalha. Então, se Fica você a dica aí. se você vê alguém legal, dá pra você entrar no site da Disney, digitar o nome da pessoa, você pergunta pra ela, o lugar que ela trabalha e mandar pra ela. Eu acho isso muito legal, porque aqui a gente não tem essa cultura de elogiar as pessoas, né? De você ir, por exemplo, no supermercado, sei lá, você sempre vai no mesmo supermercado e o caixa sempre te trata muito bem. A gente não tem o costume de chegar no gerente e falar, pô, ó,
né? Só vou deixar os parabéns aqui pra menina, porque toda vez que eu tô aqui, eu sou super bem tratado. Você às vezes só pense Mas se e você leva é embora maltratado, a primeira coisa que a gente faz é ir lá e reclamar. É. Né? Mas se dá tudo bem, dá tudo certo, você é super bem tratado, a galera esquece de elogiar. Não são todos, né? Não tô Não, generalizando. e é um exercício legal também, porque você não vai te custar nada, Sim, sabe? E você tá tornando o dia daquela pessoa mais leve. pô, vai né? melhorar muito pra E pessoa. porque assim, beleza, você passou ali hoje no mercado. Por exemplo, amanhã você não vai, mas aquela pessoa tá todo dia ali trabalhando. Vai fazer com que ela queira ser cada dia melhor. Sim, então, mas o todo dia pra ela ali é muito repetitivo. Então, quando tem essas diferenças, esse elogio, dá um gás, sabe? Sim. Dá um ânimo maior. E isso é muito bom, né? Que e- é o que você recebia lá. E mantém, né? Aí outras pessoas vão vendo, outras pessoas vão querer ser elogiadas. Aí vai virando ali Uma bola de neve do bem. isso, do bem, Sim. entendeu? Muito legal. É, e um negócio que eu sempre deixei na minha cabeça desde a época que eu tava fazendo tudo isso, sabe? Eu deixei claro porque que eu queria ir pra lá. Não era porque, é a Disney, eu quero me divertir, ou, eu quero deixar isso no meu currículo. Na minha cabeça tava, eu quero fazer as pessoas felizes. Eu quero ver sorriso, eu quero ver gente rindo e feliz mesmo. Então, durante todo o processo, eu encontrei uma frase, eu não vou lembrar exatamente a frase, mas é de uma escritora americana, ela chama Maya. Eu não lembro o sobrenome, mas enfim, eu vou tentar falar mais ou menos a frase. Ela fala assim que as pessoas, elas podem não exatamente lembrar o que você falou e elas podem não exatamente lembrar o que você fez para elas, mas elas sempre, sempre vão lembrar como você fez elas se sentir. E isso é uma lição que eu levei para sempre. Isso é louco mesmo, né? Porque você pode não lembrar da pessoa, mas se você olha pra cara de uma pessoa que você conviveu, sei lá, 10 anos atrás, é isso mesmo. Você vai lembrar se você tava feliz, se a você tava pessoa foi triste. boa com você ou se ela não foi boa com você. E Você vai definitivamente lembrar, pode isso crer. abre portas, abre Nossa, muitas isso é portas. louco, isso é muito louco. Porque você vai fazer uma entrevista, a pessoa vai olhar e você conhecendo mais ou menos a pessoa, olhando pra ela e vendo os jeitos dela, Nossa, você isso consegue Isso é forte, é muito louco. ajudar ela. Então, por exemplo, quando eu tava na entrevista, eu comecei a tentar olhar o entrevistador antes de chegar a minha vez, porque era um lugar aberto, você conseguia ver a pessoa entrevistando outras, e eu tentava pegar jeitos dele. Então eu percebia se ele era uma pessoa que ficava mais em silêncio, só fazia uma pergunta rápida, ou se ele era uma pessoa que tentava puxar assunto. Porque quando você conhece a pessoa, você vai conseguir fazer ela se sentir mais aconchegante durante a entrevista. Então, se você vê que o entrevistador ele é mais de dar ouvidos, usar palavras desse sentido. Então, por exemplo, eu gosto de dar ouvidos. Você falar literalmente isso, porque no subconsciente da pessoa ela Já vai começar a puxa entender ele, isso, né? sim. Ela vai ficar se sentindo mais agradável, então ela vai pensar, nossa, essa pessoa é legal de conviver por perto. E isso com certeza ajuda. Então, você ir lá e pensar, eu vou fazer essa pessoa se sentir a melhor pessoa do mundo. Vai abrir portas pra você. Legal. Belas dicas, belas dicas. E, Giovanni, você comentou que você escreveu um livro, certo? Sim. É verdade, eu ia perguntar também. Qual livro? Eu vou falar aqui que eu só li 2 Você livros já na leu? minha vida inteira. 2 livros na minha vida inteira. Um foi Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto, e o outro foi o livro que o Giovanni escreveu. Uau. Uma Em primeira moral, mão, hein? em primeira Uma mão, moral, antes hein? da publicação. Uma moral. Você viu? Conta um pouquinho do seu livro. Você trouxe ele? Não trouxe, né? Não trouxe. Infelizmente ele não tá aqui. Joel, vai lá pegar pra gente, Joel. Esse livro, ele é muito importante pra mim e eu espero também que seja pra todo mundo que lê ele. Porque tem basicamente toda a minha experiência relacionada a como eu me sinto nesse mundo. Autoconhecimento. Isso, é como se fosse um autoconhecimento. E toda a lição que eu aprendi relacionada até isso, a onde eu tô hoje. Então, por exemplo, eu sofri muito nesse período pensando o que eu faço, quem eu sou, até hoje, né, até chegar no dia de hoje, nessa época de hoje. E eu sempre busquei alguém para me ajudar. Então eu me sentia no chão, eu me sentia no fundo do poço, e eu sempre ficava, quem vai vir? Será que alguém vai me ajudar? Será que vai vir um super-herói e vai me tirar do fundo do poço? Mas isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque o super-herói é você mesmo. Você que tem que pegar, escalar o poço e sair e não ficar esperando alguém esticar a mão e te puxar dali.
Porque isso não vai acontecer. Pode ter alguém que te ajude de um jeito ou de outro, mas não vai acontecer. Você que tem que sair sozinho. O ponto de partida tem que ser seu, né? Sim, e é um mundo lindo. Tem um mundo lindo, tem pessoas bonitas te esperando, tem pessoas legais, tem momentos legais e coisas legais pra fazer. E eu me sentia assim, no fundo, e eu ficava esperando alguém vir. E foi quando eu percebi que tipo, ninguém vai vir, que a minha vida mudou mesmo. Porque eu falei, eu não vou ficar aqui, ninguém vai aparecer. Eu peguei, escalei e é isso. E eu fui viver. Então, o intuito de eu ter escrito um livro e colocado esse papel não é para eu falar, nossa, minha vida é muito importante, as pessoas têm que saber. Não, não é nada disso. É porque eu quero que esse livro sirva como a mão que eu fiquei buscando e não tive. Eu quero que esse livro sirva exatamente para a pessoa segurar e falar, agora eu sei o que fazer, agora eu sei onde eu quero chegar. E então é basicamente isso. Mas não é um livro de autoajuda que eu fico contando, ah, faz isso, faz aquilo. Não. É uma história fictícia, de ficção, que a pessoa vai tirando uma história por trás daquilo, né? É um livro muito legal, é muito legal. Dá pra você imaginar ele como uma série na Netflix, tranquilamente. Brevemente falando, conta tipo de forma... Ó, Netflix, abriu o Breve. olho aí, hein? Abriu o olho, hein? Igual quando você contou lá, quando você chegou lá em casa, que você falou, tive uma ideia de escrever um livro. Tipo, conta assim, de forma breve. É porque tem dois assuntos que eu acho muito interessante, que é depressão e astronomia. Não interessante de legal, mas Caraca. interessante de estudar e saber mais como funciona. E aí eu decidi juntar os dois. Então eu juntei a astronomia, como o universo funciona e como a depressão funciona. E eu fiz uma analogia entre os dois durante o livro legal. inteiro. Então é basicamente um menino que se sente mal com tudo que está acontecendo na vida dele. Ele sente que ele está perdido, que não sabe para onde ir. E ele pensa em tirar a própria vida. E ele fala, vai ser hoje que eu vou tirar. E quando ele está saindo da escola, ele pega um folheto, um panfleto, falando, vem encontrar a felicidade no canto de sua mente. E uma data e um local. E aí, só isso. E ele fala, tá, essa vai ser a última chance. E aí ele vai lá no dia, no horário, ele chega lá e tem pouquíssimas pessoas, não tem muita gente. Ele espera 10, 20 minutos, não aparece ninguém. Até que a pessoa que organizou tudo fala, eu esperava que ia ter milhares de pessoas aqui, só que tem só vocês 9. Então vamos fazer um círculo e sentar todo mundo no círculo. E aí sentou todo mundo. E aí ele falou assim, vamos fazer um pouco diferente. A gente vai se encontrar aqui todo domingo e cada pessoa vai se abrindo e vai contando um pouco de sua história. Só que eu sei que é muito difícil você abrir de verdade com alguém que você não conhece, se abrir. Então eu vou dar um nome fictício para cada um de vocês e a gente não vai saber realmente quem é você, mas a gente vai saber a sua dor e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Legal, legal. E aí ele começa a dar vários nominhos para as pessoas, né? As pessoas tiravam de dentro de um saco os nomes e as pessoas foram tirando e eram nomes de planetas. Então aí vai tirando lá Mercúrio, tal. E aí o principal tira Plutão. E aí ele até comenta, engraçado que eu tirei Plutão, né? Que as pessoas ficam considerando que é um planeta, não é um planeta, é um planeta. Ele não se encaixa em nenhum lugar ali no universo. E ele falou, interessante ter tirado isso. E aí é basicamente isso. Então cada domingo uma pessoa vai contando a história na ordem do sistema solar. O planeta vai falando. É muito louco. Então eu não dei nome para os personagens. Não tem nenhum nome no livro. Só tem os nomes dos planetas. Legal. Então aí a primeira pessoa é a Mercúrio, que ela vai lá, ela conta a história dela. E aí depois o Sol, que é o que organizou tudo. Ele falou, eu sou o Sol, então vocês me chamam de Sol. E aí ele ajuda a pessoa. Então ela fala, eu tive tal coisa, aconteceu isso. E aí ele começa a fazer analogias com eventos que acontecem no espaço e com eventos que acontecem dentro da gente. Então é basicamente isso. E aí o nome do livro é Planetas Não Falam. Caramba. A gente vai mandar pra impressão Legal. esse Isso. mês. Ó, dia 19. Tem que mandar essa semana, a gente corre E eu atrás tô disso. contando aqui, vai todo mundo ouvir, mas já tá tudo registrado, tá, gente? Então não adianta roubar a ideia. Não adianta roubar, porque já tá registrado no jeito Legal, eu fiquei com certinho. vontade de ler, gostei. É bem legal. Gostei. É bem legal. Eu li porque em um final de semana. Devorei o livro, assim. É muito chocante. É legal, e aí... é legal, e é o que eu escrevo no final, né? Eu espero que esse livro seja a mão que eu sempre procurei. E essa é a intenção do livro. De onde veio? De onde você acha que veio o livro? De onde você acha que veio o sentimento do tipo, eu vou escrever um livro? É De onde que veio isso?
Você sempre quis escrever um livro? Não, eu nunca quis escrever um livro, mas eu sempre escrevia histórias. Então eu escrevia histórias aleatórias e escrevia desde pequeno. Eu ficava escrevendo histórias porque eu sempre gostei dessa parte de entretenimento e de imaginação e de absorver tudo isso que acontece, né, dentro da nossa cabeça. E eu acho que por eu estar num momento muito pesado de eu não sei o que fazer, essa história começou a vir na minha mente. Eu lembro até hoje, eu estava no metrô indo trabalhar, acho que não era faculdade, era bem cedo. Tava muito cedo, tava tudo lotado, e eu lembro que eu tava lá. E a ideia simplesmente apareceu. E veio inteirinho, do começo ao fim. Vai ser isso, isso, isso. E aí eu fiquei tipo, tenho que anotar. Já peguei o celular, comecei a anotar tudo que eu queria fazer. Mas a ideia já veio, o começo, o meio e o fim Legal. já tava na minha mente. Só que o processo inteiro demorou 2 anos para eu escrever esse livro. Então, eu já tinha a ideia, eu já sabia onde ia terminar tudo. Mas desenvolver tudo aquilo e colocar o que realmente era importante de cada personagem que tava ali e como aquilo poderia agregar na vida da pessoa que estava lendo, era o mais importante para mim, porque eu não queria que fosse só mais um livro. Eu queria que ela lembrasse, aquele livro lá, ele mudou minha vida. Não é só um livro que a história é legal, ou que eu chorei, ou que eu ri. Mas não, que modificou a minha forma de pensar diante da depressão ou diante dos meus próprios sentimentos. Então eu abordo depressão, ansiedade, estresse, tudo isso. E você acha que esse livro te ajudou? Com certeza. De certa forma, eu colocar num papel... Ajudou, assim, como pessoa, você externou, né? Sim. Você externou o que você estava sentindo. Sim, e aí eu coloquei, eu comecei a ver que tinha coisas que eu pensava que não era necessário, sabe? Tinha coisas que eu ficava remoendo dentro de mim que eu falava, não serve pra nada. E então eu coloquei um pouquinho de mim em cada um dos 10 personagens que tinham ali. Então cada um deles vai ter um pouquinho de mim. Nenhum é o Giovanni 100% ou nenhum é nem um pouco do Giovanni. Todos têm um pouquinho do que eu passei ou do que eu sinto e de como aquilo pode ajudar a passar por isso, né? Porque as pessoas às vezes acham que a vida é muito difícil, mas é mais a gente que complica do que a vida em si. Exato. E às vezes a gente só não tá conseguindo enxergar a solução ali, né? Às vezes a gente tá tão preso ali no problema, né? Olhando ali só para baixo, o problema tá aqui, que a gente esquece de levantar o olho e ver, tem isso daqui, esse leque de soluções, né? Lógico que falando assim é tudo fácil, mas não é. Mas tem que fazer esse exercício, né? A gente tem que tentar ver o outro lado, sempre o outro lado, tá? A gente já tem o problema. E o importante também é reconhecer, né, o problema. Né? A gente não virar as costas para ele, não fingir que nada tá existindo ali. Não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu ver, não, eu tô diferente, eu tô estranho. Não, deixa eu pensar aqui. E reconhecendo o problema, você consegue encarar ele, né? Até porque eu acho que você deve estar percebendo isso agora. Quanto mais problemas a gente vai resolvendo no caminhar da nossa vida, mais fácil vai ficando. Sim. Né? Porque você pega um problema desse tamanho, você resolve. Quando vier um problema desse tamanho, vai ser fácil de resolver. Aí você pega um desse tamanho e você resolve. E aí quando vier um problema desse tamanho, vai ser fácil de resolver. Porque você vai se calejando, você vai ganhando, vai acumulando experiência, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, eu sei que conselho não se deve sair dando assim, porque não é para todo mundo e não é todo mundo que quer receber também. Mas uma coisa que eu sempre falo é, cara, só se joga na vida. Tipo, só vai viver. Mas e a faculdade, e o emprego? Cara, só vai viver. Só isso. Só vive. Porque a vida, ela vai te ensinar. Não tem pra onde correr, cara. Não tem pra onde correr, né? Não tem coisa melhor pra você aprender do que a água bater na sua bunda. Quando a água bate na sua bunda, você aprende. Quando você vai morar sozinho, quando seu filho nasce, quando você tem que se virar, sabe? Você aprende. Não tem coisa melhor pra você aprender do que a vida acontecendo. E as pessoas estão fugindo disso. As pessoas fogem da vida acontecendo. Foge do pé fincado na realidade. Então, assim, o conselho é, vai viver. Sim. Se coloca à prova. O mais importante é isso, a gente querer viver, né? A gente tem que querer isso. O meu orientador, né, ele falava muito pra mim, porque, assim, a gente encara as dificuldades, uma das primeiras coisas que aparece é, vou desistir. Isso aparece. Então, não tem como. Às vezes você tem uma dificuldade ali, você fala, vou desistir. Sim. É o caminho mais fácil, não tem como. Só que ele sempre falava pra mim, ele falava, Jonathan, desistir é uma opção ali, mas o desistir, o sentimento que você vai ter depois é pra sempre. Então, eu desisti, beleza?
Só que você vai ficar com um peso nas costas que vai ser para sempre. Então, é o que o Anderson falou, se jogar, querer viver. Você querendo isso, você, mesmo que esteja passando por dificuldade, está difícil, mas você vai encarar ela, você vai ganhar experiência. E mesmo que você vá errando, você está aprendendo. Isso é viver, né? Você está aprendendo. Porque uma coisa que eu acho muito louca é que quando a gente passa por um problema, muitas vezes se a gente olha ao nosso redor, à nossa volta, ou procura um pouquinho mais a fundo, você vai ver pessoas com muito menos recursos que você, passando pelos mesmos problemas, ou por problemas piores que os seus. E aí você tá reclamando. Tipo, o cara não tem recurso nenhum, e você tem um monte de recurso, e você tá reclamando, e o cara não, o cara tá lá. Não, mesmo que ele tenha, o legal também é de você olhar em volta e você ver que todo mundo tá passando por problema, entendeu? Não é só você, exatamente. Não é sobre ali, não é você, entendeu? Sim, porque todo mundo passa, né? E tudo bem, tem algumas pessoas que realmente escolhem o caminho fácil de desistir. Mas e quantas não escolhem esse caminho? Continuam ali batalhando, enfrentando os problemas. Se você olhar, tem muitas pessoas. Então, o importante é isso, você continuar, porque depressão é um problema muito sério mesmo. Então, que muita gente está passando por isso. A pandemia também desencadeou muita coisa, né? Ansiedade. E são problemas que a gente não pode virar as costas, né? A gente, de repente, procurar ajuda, né, de profissional. E enquanto o Giovanni passava por tudo isso, eu, sem saber de nada, eu fiz uma proposta para ele do tipo, eu e a Jéssica, né? A gente tá montando uma empresa, assim assado de cursos, e a gente precisa de ajuda e a gente queria que você fosse morar lá em casa com a gente, só que a gente não tem nada pra pagar pra você, tudo bem? Tipo, meio que você só vai comer e vai ter um teto. Até as coisas darem certo. E o Giovanni morou com a gente. Não, intercâmbio. Acho que por uma... Tem muito intercâmbio. Bem ferrado, né? E o Giovanni morou com a gente, acho que por mais de 6 meses, ou 6 meses, sei lá. Sem ganhar nenhum centavo e tal. Quase passou fome junto com a gente. Eu lembro de uma vez que a gente foi no mercado, a gente só tinha 100 por isso reais. Que ele escreveu o livro. Nós 3 só tinha... foi depois daí que tudo começou a piorar na vida dele. Mas, enfim, o que eu quero falar é que ele acreditou lá no começo, né? Isso é muito importante pra mim. Porque talvez se... Por mais indecente que tivesse sido a proposta, ali na hora, na minha cabeça, não. Porque... Pode soar prepotente que eu vou falar, mas eu acho que eu enxergava o que ia acontecer. Tanto eu quanto a Jéssica, a gente enxergava o que ia acontecer. A gente não sabia como ia acontecer, mas a gente enxergava. Né? E quando a gente fez a proposta, a gente só fez mesmo, sem maldade nenhuma, entende? Tipo, vamos lá, a gente precisa da sua ajuda. Sim, eu nem vi maldade. Sabe? Então, assim, e isso foi muito importante pra gente, porque talvez se ali no começo, ali naquele, né, no pontapé inicial, você falasse, não, meu, você tá ficando maluco? Olha o que você tá me propondo. Não, eu posso até ajudar, mas eu não vou morar com vocês, eu vou continuar onde eu tô. Talvez se você tivesse falado isso, meu, nada disso estaria acontecendo hoje. O SES não teria recebido os seus mais de 2 milhões de alunos nos últimos anos. E quando eu falo nos últimos anos, eu falo em 2 anos. Em 2 anos já passou mais de 2 milhões de alunos pelo SES. Sabe? Semana passada a gente recebeu uma citação num livro de uma aluna também que estava passando por problemas difíceis, depressão e tal, e ela citou a gente no livro dela, né? Falando que às vezes você fala, pô, é só um curso gratuito, não tem nada a ver. Mas não, cara, tá ali. Tá impactando vidas. Tá impactando vidas, tá mudando vidas. E foi pra isso que esse podcast foi criado. Pra ajudar de alguma forma quem tá escutando. A gente não criou isso pra um entretenimento barato. A gente criou isso pra de fato ajudar a mudar a vida de quem tá escutando isso daqui. A mostrar novas oportunidades, a mostrar novos caminhos, a mostrar que todo mundo passa por dificuldades, a mostrar que todo mundo tem um começo. Exato.
E já pegando aqui o gancho, eu quero agradecer de novo por você ter aceitado vir aqui. Porque a gente marcou, eu mandei mensagem pro Giovanni, era 12:30. Falando, 2 horas da tarde, a gente vai ter um programa, você quer ser entrevistado? Pode ser 1h30 antes. E ele falou, sim, eu vou. Então eu quero agradecer de novo, porque a gente tinha um convidado marcado para as 4 horas da tarde de hoje, ele desmarcou. Aí ele desmarcou para 5 horas da tarde. Sim. E aí, 12:00, ele me mandou uma mensagem dando um monte de desculpa, falando que não ia dar para vir. Né? Isso não me atinge hoje. Por quê? Porque hoje nós já temos uma estrutura. Hoje nós já temos recursos. Mas não façam isso com quem está começando. Não desmarquem com quem está começando. Não desmereçam quem tá começando. Porque é o cara que tá começando que precisa do seu apoio, cara. Sim. Por mais que ele não vá te oferecer nada, por mais que ele não vá te dar nada, por mais que ele esteja só pedindo uma palavra, tipo, dê a palavra certa pro cara. Sabe? Porque às vezes dentro de casa a gente não consegue encontrar essa palavra certa. E aí você sai pra rua e os caras te massacram lá fora. Sabe? Então, assim... Hoje isso daqui tá começando. É mais um pontapé inicial do SES. Só que hoje a gente começa cheio de recursos. Hoje a gente recomeça cheio de conhecimento. Cheio de coisas que ninguém pode tirar da gente. A gente sabe como fazer. E esse cara eu não convido mais. Por quê? Já tinha toda uma equipe preparada para recebê-lo aqui. Às 5 horas da tarde de hoje. Já estava marcado há bastante tempo. E hoje ele desmarcou comigo. E eu quero agradecer de novo por você ter aceitado. Muito obrigado, Giovanni. Então é isso. É isso. É para isso que a gente tá aqui. Sabe? É para estimular o outro. É para fazer o outro ir pra frente. E parece que as pessoas não estão mais nem aí. Se eu não tô te oferecendo nada, eu não quero nem saber de você. Só que você não sabe as portas que você fecha fazendo isso. Porque quando você faz isso, você fecha um monte de porta, cara. Sabe? Então é isso. O recado que eu acho que eu acabei me prolongando, mas é porque eu quis externar isso. Eu quis externar a importância de você ter aceitado aquele convite naquele momento. Eu lembro exatamente onde a gente estava, quem estava e como eu falei. Eu lembro de todos os detalhes. Não, eu lembro de tudo. E o convite de hoje também já mais um que entra pra história, né? Que em cima da hora você também aceitando ali mais um convite. Sabe, eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo como aconteceu. E pensando aqui agora, foi muito importante você ter aceitado aquilo. Naquela hora, naquele momento. É engraçado você ter tocado nesse assunto, porque às vezes tudo que eu falei aqui, alguém pode olhar lá e pensar, nossa, esse cara é muito inteligente, ou ele é muito bom, alguma coisa do tipo assim. Mas eu acho que a gente sempre, no dia de amanhã, vai ser melhor do que no dia de hoje. Então, nessa época que você falou esse convite, eu não olhando hoje, eu acho que eu não era uma pessoa, nossa, essa pessoa aí é muito boa, deixa eu oferecer esse convite pra ela. Eu acho que não era assim. Mesmo que eu já tivesse ido pra Disney, mesmo que eu já tivesse feito tudo que eu fiz, eu ainda acho que hoje eu tô bem melhor do que antes. E então eu acho que eu não era uma pessoa... não ruim, eu não era uma pessoa ruim. Mas eu era tipo, não era uma pessoa, nossa, você não se sentiu, tipo, o ideal também tipo, ali, não de né? se espelhar, Sim. sabe? E eu fui porque eu confiava. Eu confio, e até hoje eu confio de olhos fechados em você e na Jéssica. Acho que são as duas únicas pessoas que realmente eu confio, de olhos fechados eu vou, e você fala, você consegue fazer isso, ou você quer ajuda com isso, eu só vou, sabe? Eu não penso duas vezes, é sempre sim. E vai ser pra sempre, sim. Sim. Legal. Por tudo que a gente já passou, sabe? E por mais que eu não tivesse lá no momento que vocês mais precisaram, eu acho que também não era pra eu estar ali. Eu acho que era a sua história com ela. Era a história de vocês dois. E vocês precisavam Foi passar perfeito, por isso. né? Quando a gente para pra pensar. Sim, foi tudo se encaixando direitinho, foi na ordem certa. Eu precisava estar ali durante uma parte, mas aí depois, pra minha história e pra história de vocês, teve que acontecer essa separação pra depois juntar de novo. Pra nossa própria evolução. Pra hoje a gente olhar pra trás e falar, a gente não era tão bom quanto a gente é hoje. Eu acho que esse é o ponto ideal.
é você aprender com os erros, com as dificuldades, Com toda a sua caminhada. porque vai ali, né? ficando mais fácil. Sim. E hoje é muito mais fácil eu passar por algumas coisas. Eu acho que esse é o É muito principal louco, ponto, Isso. né? E esse é o recado que fica, né? Valorizem a sua trajetória, né? Sua caminhada ali, quem você é, reconheça quem você é, dê muito valor, porque isso ninguém vai tirar de você, ninguém vai tirar. Então, tudo que você construiu, tudo que você viveu até hoje, ninguém tira, e valorize muito isso, porque vai ter aquele dia que a gente vai acordar meio para baixo, que a gente vai olhar, falar assim, poxa, eu queria que minha vida tivesse desse jeito, alguma coisa ali, às vezes você vai sentir que não está encaixando, mas olha para trás, reflete um pouquinho, respira, e você vai ver que você já percorreu muita coisa e que tudo tá só questão de tempo para ficar melhor do que já tá. Então a gente tem que ter essa calma, né? Porque às vezes não vai ser no tempo que a gente quer. Porque às vezes a gente tem que passar por alguma coisa ali pra gente ganhar experiência, né? Ganhar ali conhecimento para lidar melhor com uma outra situação que vai aparecer ali na frente. Então, sempre valorizar, enxergar isso, que vai ter dia ali que vai ser difícil, mas no final vai compensar, sabe? Sim. Eu acho que foi hoje que eu respondi uma caixinha que um rapaz comentou lá, que eu coloquei quais são as principais regras para a vida, para você. Aí ele colocou assim, conhecimento, isso ninguém me tira. E quando a gente fala essa frase, e eu falava muito essa frase na época da faculdade, mas eu falava meio sem saber o que era, porque eu imaginava assim, o diploma, entendeu? Eu vou ter o diploma e isso ninguém vai me tirar, porque é o conhecimento. Só que não, essa frase hoje faz muito mais sentido pra mim, porque é o conhecimento que a vida te traz. É o conhecimento das surras que você leva, é o conhecimento do quanto você apanhou, que te faz uma pessoa melhor, que te faz conquistar as coisas, né? E eu dou muito valor a esse conhecimento. E é isso, eu acho que essa frase ela serve pra isso. O conhecimento que eu tenho, ninguém me tira. E de fato, ninguém vai tirar. E quando a gente fala essa frase, esquece aquela coisa de diploma, de mestrado, de doutorado. Não é esse conhecimento que ninguém vai tirar. É o conhecimento da surra que você já levou da vida. É o conhecimento das coisas que você já fez na sua vida, né? Que vai te impulsionar, te levar para frente. E é importante a gente ter esse conhecimento ali, entender isso, porque às vezes, por não conhecer sobre, por exemplo, às vezes a gente valorizar, digamos que ali, eu tô aqui na minha experiência da faculdade, porque é uma experiência também, às vezes você tá só pensando lá no diploma, lá no final, e você tá deixando de prestar atenção em tudo que você tá vivendo ali. Exatamente. E você fazer isso, você tá, sabe, tapando o olho ali para muita coisa que você tá aprendendo, que realmente o diploma é importante, esse conhecimento ali do conteúdo que você está estudando é muito importante, só que tem outros também, então não tem só isso. Aí às vezes você está lá pensando só no diploma e você está ficando ansioso, aí você está depositando toda a sua energia naquilo ali e deixando o resto de lado, sabe? Sim. Então é bom a gente olhar, pensar e depositar a nossa energia nas coisas. Uma coisa muito simples você passou num médico e foi super maltratado por ele. Ele nem mal olhou na sua cara, só fez a receita e pronto. Ele tem conhecimento? Tem. Ele é um bom médico? Pode até ser, cara, mas você passaria com ele de novo? Entendeu? Agora, você foi lá, cara, se formou na mesma faculdade que o outro, fez as mesmas especializações que o outro, tem o mesmo tanto de conhecimento na área médica que o outro, só que te tratou super bem. Aí eu te pergunto, quem tem mais conhecimento? É o cara que te tratou bem. Por quê? É o cara que vive mais, é o cara que sabe como a vida funciona, é o cara que sabe como tratar as pessoas. Porque assim, não é fácil você tratar uma pessoa bem, sabe? Sim. Porque pode parecer assim, da boca pra falar, não, é fácil você tratar. Não é, porque pra você tratar uma pessoa bem, você tem que se colocar no lugar dela o tempo todo. Então, para você dar um bom dia ali com, realmente, sabe, com vontade, ser gentil, é você se colocando no lugar dela o tempo todo. Então, é um exercício. Então, é algo difícil. Então, as pessoas que vão pro caminho mais fácil são as mal educadas, que tratam de qualquer jeito, porque ele tá pensando só nele. Só que aí entra aquilo que ele falou, né? Aquela frase lá. Você não vai lembrar do que a pessoa te falou,
mas você vai lembrar de como a você pessoa se te sentiu, tratou, né, ali. como você Sim. se sentiu. Como você sentiu. E quando você encontrar aquela pessoa na rua, você vai querer atravessar. Por mais que ela venha, fulano, você, não sei o quê. É assim que cria o ranço, né? O É, famoso ranço. exatamente, Entendeu? é o Você fala, tem um ranço daquela pessoa. Às vezes aí entendeu? a pessoa pergunta, mas por que você tem ranço? Aí você fala, não sei, eu só tenho ranço. É. Provavelmente você sentiu alguma coisa pelo que a pessoa É, fez. você não lembra O exatamente. complicado é né? quando a pessoa parece uma pessoa que te ferrou, né? Tipo, a pessoa nunca te fez nada, ela só parece com a outra. Mas E aí você tem um ranço dela. Mas aí é onde você também tem que fazer o exercício de se permitir também, né? Também Vamos lá, você parece com ele, vai, mas vamos conversar aqui. Então, mas aí vamos supor, você parece uma pessoa que me maltratou, eu já tenho um ranço ali, né? Ou tem um nome que você não pré-estabelecido. goste, né? O Também, nome de alguém que também. te maltratou. Mas aí eu vou fazer o exercício e falar assim, não, vou dar uma oportunidade, entendeu? Pode ser que você se decepcione de novo? Pode. Mas pode ser que não, entendeu? Mas é legal a gente fazer esse exercício, mas eu achei legal. Eu nunca tinha pensado nisso, que é difícil você ser educado o tempo todo. Eu pensei nisso nessa conversa. Eu falei, cara, Não é fácil. legal. Por exemplo, toda vez que eu ligo pro Petit é o rapaz que faz todo o nosso tráfego aqui do De SES. alunos, né? E toda vez que eu ligo pra ele, e aí, Petit, tudo bem? Aí ele responde, tudo sim, e com você? O WhatsApp. Não, na ligação mesmo. Na ligação. Não, mas então, parece uma Aí, pessoa de. sim, tudo sim, e com você? Aí você responde, tudo também. Então, porque quando eu ligo, normalmente eu sou bem direto. Eu falo, oi, e aí, beleza? Só que eu tô falando um beleza sem esperar tipo, tô beleza. E você, como tá? Aí você fica, eita. Sem esperar isso, né? E toda vez que eu ligo pra ele, ele fala isso. Eu acho muito legal. Por mais que me corte, que às vezes eu tô acelerado, eu ligo pra ele e tal. Ele, ei, Petit, tudo certo? Pode falar? Tudo bem sim, Anderson, e com você? Aí eu, tá, tudo bem, tudo bem também, então, Petit, vai, vamos, sabe? Mas é legal pra caramba isso, porque é difícil achar uma pessoa que pergunte como você tá. E dá trabalho, né? Porque você fala, falei, Jonathan, beleza? Aí, beleza. Você fala só beleza. Você não fala, beleza. Não, beleza. E você, como tá? Porque dá trabalho. Porque aí e você nos tá Estados dando- Unidos eles fazem isso, né? Sim. Estados E se Unidos. você falar um que não tá bem, é tipo, calma. Vamos Que eu mudar de aprendi assunto então, isso, porque que não tá I'm bem. fine, and you? É. Eles falam, é assim, né? Eles falam, viu? Ele sempre tem essa troca, né? E se a pessoa fala, mais ou menos, aí já era. O assunto anterior esquece, vamos ver o porquê que você falou mais ou menos, né? O que tá acontecendo? Pra tentar entender, né? E aqui, mais ou menos. Tá, beleza. Precisava disso aqui. Saiu, não, É bem isso mesmo. Tá. É bem isso mesmo. Não, às vezes até você manda, né? Tipo, o texto ali, você vai conversar com alguém, você fala assim, e aí, beleza? Você até manda, já manda o texto em seguida. Você nem espera a pessoa responder. Você manda aí, e aí, Anderson, beleza? E já escreve isso. Aí você já responde aquele texto, pronto, aquele beleza ali, ó, ficou perdido. Sim, Ficou, já. entendeu? Era só uma formalidade, não era você realmente querendo É, saber se tava tudo é. beleza. Não tô nem sobre Por isso. isso que às vezes eu nem pergunto, eu só mando a mensagem. Só. Na parte de hoje, vou mandar, e aí, beleza? E vou esperar. Ou então. Vou esperar a pessoa responder. fala lá o que você quer, Diego. Vou esperar. Não, mas é complicado, meu. Pô, teve um suporte aí que eu recebi de uma empresa. A pessoa mandou bom dia. Aí eu, bom dia. Ela, tudo bem? Por que já não mandou assim, bom dia, tudo bem? Porque foi, sei lá, 10 horas da manhã, bom dia. Aí eu respondi 10h15, bom dia. Aí 10h30 a pessoa respondeu, tudo bem? Mas é porque às vezes Aí ele eu tá falei, como atendendo. posso te ajudar? Eu nem respondi É se que às eu vezes tava ele bem ou tá. não. Ele tá. Nem perguntou se ele tava Eu bem, quero tá? saber o que a pessoa quer, pô. Às vezes ele tá atendendo várias pessoas, então ele mandou um bom dia pra você, aí ele já tá no tudo bem com outra, aí essa pessoa não, já já Ó, que tem manda assim, experiência no ó, marketing, já né? manda assim, ó. Bom dia, tudo bem? Então, aconteceu isso com seu carro, por exemplo, do mecânico. Aham. Como a gente pode resolver? Pronto, aí você já responde, bom dia, tudo bem, sim. E com você? Pode responder. Porque aí em 2 mensagens já respondeu, entendeu? Não demorou 1 hora pra conversa acontecer e eu saber o que estava acontecendo. Né? Mas beleza. Acho que já deu nosso tempo. Giovanni, tem Mais alguma uma vez, mensagem aí muito obrigado. que você quer pelo deixar pra convite. Eu gente? agradeço. Eu acho que a mensagem principal é você aguentar firme. Segue firme porque você vai superar esse desafio que está passando agora e vai ficar mais fácil, com certeza. Porque esse ano tá sendo bem complicado e a gente está no 3º mês, mas eu passei, eu e né, todo mundo aqui ao meu redor, a gente passou por uma situação bem triste
que eu acho que foi a pior coisa que já aconteceu na minha vida, que é você perder alguém que você ama. Não mais que isso, você perder alguém que te ama. E você sabe que aquela pessoa te ama e você perder ela. E eu consegui passar por isso relativamente bem, sabe? Por mais que tenha sido doloroso e que continue sendo doloroso, eu sinto que eu não conseguiria passar por isso se fosse algum tempo atrás. Se fosse alguns anos atrás, já era. O Giovanni não estaria aqui hoje. Mas por tudo que eu passei, por todas as dificuldades que eu tive, eu sei que nada vai ser demais pra mim. Eu vou conseguir passar por tudo que vai vir. Pode ser fome, pode ser doença, pode ser qualquer coisa. Eu sei que eu vou conseguir passar. Por quê? Eu já sei como manusear esses desafios que a vida joga pra mim. Você já sabe, você já conhece seus sentimentos, eles já se conhecem, Sim. né? E eu consigo porque eu olho pra frente e eu sei, vai dar tudo certo no final. Então é pra vocês, vai dar tudo certo no final, aguenta firme. Pra gente continuar na Disney, tem a frase da Dory, continue a nadar. Exatamente. É Continue a isso. nadar. Eu acho que da é o Disney principal. mesmo, né? É da DreamWorks. É da Pixar. Mas Então é não isso. importa a dificuldade, continue a nadar. E Deus, ele nadar. sempre se mostrou muito presente na nossa vida, né? Sim. Acho que essa empresa aqui, ela foi fundada com os joelhos no chão. E todas as dificuldades que a gente passou aqui dentro, foi muito visível a presença dele, assim. Não era só um sentimento, você não via. é, cara. Desde dava as pra ver. pessoas que foram expulsas daqui de dentro, porque eu nunca precisei demitir ninguém. Eu só demiti mesmo, assim, uma pessoa que precisou. Mas todas as outras eu não precisei demitir. Elas pediram pra sair. E quando elas pediram pra sair, né, sei lá, é louco, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Eu sei que eu nunca precisei demitir ninguém. As pessoas pedem pra sair, sabe? Ia tudo se encaixando. E são pessoas que você vê que estavam te afundando, estavam te levando pro buraco. É gente que tava roubando a gente daqui de Não dentro. estavam caminhando lado E a a lado, gente né? tava dando a maior confiança do mundo, assim, sabe? Dando confiança, dando aumento de salário. E a pessoa só pede pra sair. Do nada. Num belo dia. Pô, então, é assim, sensado, não dá mais pra continuar e tal. Então, assim, a gente sabe que ele tá ali, que ele tá olhando, né? E que, independente do tamanho do problema, o Senhor dos Exércitos tá lutando por mim. Por mais E que a gente sinta fraco. Não tem exército maior que o dele, cara. Então, Uhum. a gente tá junto e pode vir. É isso aí. Pode vir, pode vir. Pode vir. Tamo junto e não abra. Né? Então é isso, gente. Nossa, eu gostei demais. De verdade mesmo. Eu que gostei, queria agradecer pelo Gostei convite. pra caramba. Foi muito bom. Quase chorei agora nesse final, tava lá me segurando. Não vou chorar na frente das câmeras. Mas foi muito legal, gente. Muito obrigado. Infelizmente não teve o livro aqui, né? Pra gente Dá uma olhada na capa. mostrar a Põe capa. na edição, a gente põe tudo. na edição. Vai Mas aparecer. Ainda não é ao vivo, a gente espera fazer ao vivo É. daqui a alguns programas, né? Conforme a galera for assistindo. E por favor, divulgue. Divulgue aí, porque eu acho que são uns bate-papos que tem muito a acrescentar. Não é um bate-papo de boteco, é que você não vai ver ninguém fumando maconha na mesa. Nem fazendo piadinha sem graça. Exatamente. Isso eu não garanto. Não, a piada vai ser engraçada. Piada de vovô, pode. A piada do tio do pavê. Mas dá pra ser nós. Isso daí eu não garanto, que aí é muita pressão. Então, eu acho que tem muito a acrescentar e divulguem aí pra ajudar a gente, por favor. Que a gente quer começar a fazer ao vivo, porque a gente vai conversando com a galera ali. Isso. Porque Na hora. que a ideia é vocês também participarem, né, ao vivo. É claro que a gente vai preparando as caixinhas para vocês mandarem algumas perguntas, né, conforme a gente já... vamos conversar com um determinado convidado, a gente já vai coletar algumas perguntas ali. Mas a ideia é vocês interagindo ali em tempo real e vai ficar bem legal. Muito obrigado mesmo, Giovanni, mais uma vez. Obrigado, Fechou. Anderson. Valeu, Jonathan. Obrigado. É isso Valeu. aí, tamo junto. Valeu, Joel. Pode fechar.